Lisa jamais imaginou que bater na porta errada em meio a uma tempestade mudaria sua vida para sempre. Naquela mansão silenciosa, um bilionário misterioso a confundiu com outra pessoa, e ela não o corrigiu. Um beijo, uma noite, um erro que se transformou em obsessão. Ele não conseguia esquecer. Ela não conseguia parar de querer reviver aquele momento. Mas quando a verdade vier à tona, será que o desejo sobreviverá à realidade? Se essa história já tocou algo dentro de você, inscreva-se no canal, deixe seu like e se torne membro. Obtenha acesso antecipado aos próximos capítulos. E, por favor, comente abaixo de onde você está ouvindo. Sabendo disso, sua presença aqui conosco faz toda a diferença. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo histórias que realmente emocionam você. A chuva caía como lâminas de vidro no asfalto de Seattle, cada gota explodindo em minúsculas estrelas d'água que refletiam a luz. O brilho alaranjado dos postes de luz. Lisa Morgan, de 30 anos, com o coração despedaçado em 1000 pedaços. Ela apertou o volante com tanta força que seus dedos ficaram brancos. O cheiro de couro molhado do banco do carro se misturou com o perfume cítrico que ela usava, o mesmo que David, seu ex-noivo, dizia adorar. Agora, aquele aroma só a queimava, a garganta ainda marcada pela amarga lembrança da traição. 3 dias, apenas 3 dias desde que ela encontrou David na cama com sua melhor amiga, irmã de uma amiga. 3 dias desde que o mundo perfeito que ela construiu desmoronou como um castelo de cartas. 3 dias sem dormindo bem, sem comer, sem sentir nada além de um vazio sufocante no peito. Lisa, por favor, você precisa sair de casa. A voz de Rachel, sua única amiga verdadeira, soava desesperada ao telefone. Entrega rápida. Leve este caderno de esboços para um cliente. Endereço: 2247, Mansão Bellevue Ridge. Fica no caminho de casa, por favor. Eu realmente preciso desse dinheiro, Lisa concordou. Não porque ela queria ajudar, mas ficar parada naquele apartamento vazio, onde cada canto gritava o nome de David, era pior do que enfrentar a tempestade, agora perdido em uma área nobre da cidade, onde mansões imponentes se escondiam atrás de altos muros e jardins impecavelmente cuidados. Lisa sentia o GPS do seu celular congelar a cada poucos segundos. A tela piscava. Casa. Os números eram invisíveis sob a chuva torrencial, e a sensação de estar completamente sozinha a engoliu. Viva! 2247 ou seria 2274? Ela murmurou, com os lábios tremendo de frio e ansiedade. Então ela viu uma mansão imponente, moderna, com enormes janelas de vidro fumê e arquitetura que parecia desafiar a gravidade. O portão estava ligeiramente aberto, o que era incomum para esse tipo de propriedade. Lisa estacionou, pegou ela, enrolou um caderno de esboços em papel pardo e correu para a porta principal, com a chuva encharcando seu casaco de lã cinza, em segundos. Bateu uma vez, 2 vezes. Nada. Ela girou a maçaneta. A porta se abriu suavemente, gemido, como se a convidasse a entrar. O ar quente e perfumado, sândalo, couro e algo ligeiramente amadeirado a envolveu imediatamente. Era como entrar em outro mundo, um mundo onde não havia dor. Olá? Sua voz ecoou pelo corredor silencioso, adornada com peças de arte moderna e um lustre de cristal que parecia flutuar no teto. Sem resposta, Lisa pegou mais alguns passos. Seus sapatos molhados deixam pegadas no mármore escuro e polido. O som da chuva lá fora tornou-se abafado, substituído por um silêncio denso, quase palpável. Ela deveria ir embora. Ela deveria ter deixado o caderno de esboços ali e saído correndo. Mas algo, uma força invisível, uma curiosidade perigosa, a puxou, mais lá no fundo. Foi então que ela ouviu. Passos firmes, calculados. Lisa se virou, e o coração dela parou.
Um homem emergiu das sombras como a escuridão tomando forma. Alto, com mais de 1,80 m, largo ombros cobertos por uma camisa de linho preta, mangas arregaçadas, revelando antebraços musculosos, cabelo escuro ligeiramente, cabelo despenteado, queixo marcado por uma barba por fazer de 2 dias, e olhos. Meu Deus, aqueles olhos cinzentos, como nuvens de tempestade, intensas, penetrantes como se pudessem atravessar sua alma, e leu todos os segredos que ela escondia. Você está atrasada. Sua voz era rouca, aveludada. Ele emanava uma autoridade natural que fazia o ar vibrar. Lisa abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Ele olhou para ela como se a estivesse devorando com os olhos, como se já a conhecesse, como se a estivesse esperando. Jade, certo? Ele deu um passo à frente. Seu perfume, almíscar, cedro e algo selvagem, invadiu os sentidos de Lisa. A agência disse que você era diferente. Eles não estavam mentindo. Agência Jade. A confusão explodiu na mente de Lisa, mas antes que ela pudesse, para processar qualquer coisa, continuou ele. Tire o casaco. Você está encharcado. Não era um pedido. Era uma ordem. Gentil, mas firme. Lisa hesitou. Ela deveria explicar. Deveria dizer que houve um engano, que ela não era Jade, que estava apenas entregando um caderno de desenhos. Mas algo aconteceu. Algo que ela não esperava. Quando os olhos dele encontraram os dela novamente, aquele olhar faminto, quase desesperado, como se ele precisasse dela para respirar. Lisa sentiu isso pela primeira vez em 3 dias. Pela primeira vez desde a traição, ela sentiu desejo, calor, a vida pulsando. Através de suas veias. Ele a viu. Realmente a viu. Não como a noiva traída, não. Como a mulher quebrada, mas como uma mulher desejável, poderosa, viva. E nisso, num momento de loucura, Lisa tomou a decisão mais insana da sua vida. Deixou o casaco cair no chão, encharcado, pingando do tecido grosso. Os olhos dela nunca se desviaram dos dele. Desculpe o atraso, ela disse. Murmurou com a voz rouca, quase irreconhecível. Um sorriso perigoso, meio divertido, meio... Com um olhar predatório, curvou os lábios. Venha cá, disse, estendendo a mão. Lisa olhou para ele. Aquela mão, forte e segura. Uma ponte entre quem ela era e quem ela poderia ser. Tornar-se. E então, desafiando toda a lógica, toda a razão, ela colocou a mão na dele. A eletricidade foi instantânea, como se 1000 faíscas percorrem sua pele. Ele apertou seus dedos com firmeza, não a machucando, mas impondo sua presença. Ele a puxou para perto. Seu tremor, observou ele, seus olhos examinando cada centímetro, em seu rosto. Frio ou medo? Ambos, Lisa, ela admitiu, com a respiração falhando. Você não precisa ter medo de mim. Ele ergueu a mão livre e com surpresa, com delicadeza, afastou uma mecha de cabelo molhado do rosto dela. Seus dedos roçaram-lhe o rosto, bochecha, deixando um rastro de fogo em sua pele fria. Aqui você está segura. Mas Lisa, ela sabia que era mentira. Ela não estava segura. Não daquele homem, não daquele desejo, consumindo-a, e definitivamente não pela verdade que ela escondia. Ele a guiou pelo corredor, sua mão ainda segurou-a. Dela, e Lisa percebeu que havia entrado em um jogo perigoso. Um jogo onde as regras eram desconhecidos e o preço poderia ser devastador. Mas pela primeira vez em dias, ela não se importava, porque talvez, esse erro fosse exatamente o que ela precisava para começar a se sentir viva novamente. O silêncio dentro da mansão. O barulho era quase ensurdecedor. Cada passo que Lisa dava ecoava pelas paredes de madeira escura. Corredor. Um som rítmico que se misturava com as batidas aceleradas do seu próprio coração. A mãe de Luke, ela ainda não sabia o que era. Nome.
mas a força daqueles dedos entrelaçados aos dela já havia gravado a presença dele em sua memória. Era calorosa, firme, uma âncora em meio ao caos de emoções que a consumiam. Eles pararam em um quarto espaçoso. Enormes janelas revelavam a tempestade lá fora, relâmpagos rasgando o céu negro como veias, de prata líquida. A luz bruxuleante iluminava móveis minimalistas, um sofá de couro preto, um mármore branco, mesa de centro, estantes cheias de livros que pareciam nunca ter sido tocados. Mas o que realmente dominava o ambiente era... O espaço era a lareira acesa, cujas chamas dançavam e crepitavam, lançando raios dourados, sombras projetadas nas paredes. O cheiro de fumaça de lenha misturado com o perfume dele, intenso, masculino, viciante. Lisa sentiu. O calor da lareira acariciava sua pele molhada, mas era o calor do olhar dele que realmente a queimava. Luke. Ele a soltou e caminhou até um bar embutido na parede. Suas costas largas se moviam com graça felina. Ele pegou uma garrafa de uísque e 2 copos de cristal. Lisa observava cada movimento, o jeito como os músculos dos ombros se contraem sob a camisa, o jeito como ele inclinava a cabeça. Ele inclinou a cabeça ligeiramente, como se estivesse pensando em algo que não ia dizer. "Você bebe?" perguntou sem se virar. Sua voz grave ecoou pelo espaço. Sim. Lisa mal a reconheceu. Sua voz, baixa, rouca, carregada de uma necessidade que ela nem sabia que existia. Ele despejou 2 porções generosas e voltou, estendendo-lhe um copo. Seus dedos se roçaram na troca, e Lisa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela levou o copo aos lábios. O líquido âmbar queimou sua garganta, mas foi um alívio bem-vindo. Fogo, algo que a fazia sentir-se real, presente, viva. Luke bebeu sem. Ele desviou o olhar dela e lentamente colocou o copo sobre a mesa. O som do vidro contra o mármore era como um sino, anunciando o que estava por vir. "Você não é o que eu esperava", disse ele, dando um passo em direção a ela. Lisa engoliu em seco. "O que você esperava?" Ele parou a poucos centímetros dela, tão perto que ela podia sentir o calor irradiando de seu corpo, o cheiro de uísque em seu hálito, uma tensão elétrica pulsava entre eles. Alguém mais calculista, mais frio. Dele. Olhos cinzentos a examinaram como se pudessem decifrar seus segredos mais profundos. "Mas você tem fogo, dor, algo ainda queimando por dentro." Suas palavras eram como flechas atingindo o alvo. Lisa sentiu sua armadura, por mais frágil que fosse, começar a rachadura. "Você não me conhece", ela sussurrou com a voz trêmula. "Não", ele respondeu. Ele ergueu a mão e, com uma lentidão torturante, passou o polegar pelo lábio inferior dela. O toque foi suave, mas devastador. "Mas eu quero cada centímetro, cada segredo." O coração de Lisa explodiu em êxtase. Peito. Ela deveria ir embora. Ela deveria contar a verdade. Ela deveria fugir desta casa antes que fosse tarde demais. Mas então ele se aproximou. Tão perto que suas respirações se misturaram. Tão perto que ela podia ver as pequenas cicatrizes, quase invisíveis, em seu queixo. O brilho faminto em seus olhos tempestuosos. "Você está atrasado", ele repetiu, sua voz agora um rosnado baixo, quase animalesco. "E eu não gosto de esperar." Antes que Lisa pudesse responder, antes que ela, enquanto pensava, ele a beijou, e o mundo explodiu. Não foi um beijo delicado, não era ternura, era pura fome, necessidade crua. Os lábios dele capturaram os dela com uma intensidade que a desestabilizou completamente. Lisa ofegou, e ele aproveitou a oportunidade, aprofundando o beijo, sua língua deslizando contra ela, numa dança selvagem e desesperada. Suas mãos encontraram sua cintura, puxando-a com força contra seu corpo. Lisa sentiu cada músculo rígido pressionado contra ela,
o peito dele subindo e descendo em respirações pesadas. Ela se agarrou. Os ombros dele, as unhas dela, cravando no tecido da camisa, como se ela fosse cair se o soltasse. Ele a empurrou, delicadamente. Encostada à parede ao lado da lareira, a superfície fria contrastava com o calor intenso que consumia seu corpo. Lucas. Ele pressionou o corpo contra o dela, uma das mãos subindo para se enroscar nos cabelos úmidos de Lisa, puxando a cabeça dela para trás e expondo seu pescoço. Ele deixou um rastro de beijos ao longo de sua mandíbula, descendo pela curva delicada de seu rosto. Pescoço, mordiscando suavemente a pele sensível, logo abaixo da orelha. Lisa gemeu, um gemido baixo, um som involuntário que parecia vir de um lugar profundo e esquecido dentro dela. É isso, murmurou ele contra ela. Pele, sua voz rouca de desejo, aquele som. Quero ouvi-lo de novo. E então ele a beijou novamente, desta vez mais devagar, mas não menos intenso. Seus lábios se moviam contra os dela com precisão calculada, explorando, provando, dominando. A mão em sua cintura subiu, roçando a lateral, do corpo dela, parando logo abaixo dos seios, o polegar traçando pequenos círculos no tecido fino da blusa. Lisa sentiu o calor explodir em seu ventre, um desejo tão avassalador que era quase doloroso. Ela arqueou o corpo buscando mais contato, mais pressão, mais dele. Calma, ele sussurrou, mas havia um tremor em sua voz, como se ele também estivesse à beira de perder o controle. Não se apresse. Nós temos a noite toda, a noite toda. As palavras ecoavam na mente de Lisa como um alarme. Isto era loucura, pura loucura. Mas quando ele a beijou de novo, quando seu grande e forte suas mãos a seguravam, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo, toda a razão se dissolvendo. Ele a ergueu com facilidade, com as mãos sob as coxas. Lisa instintivamente entrelaçou as pernas em volta da cintura dele. Ela sentiu a ereção dele pressionada. Contra ela, a promessa de algo mais, algo que a fazia tremer de expectativa. Lucas a carregou para o sofá, deitando-a cuidadosamente, mas sem nunca interromper o beijo. Ele a posicionou. Ele sobre ela, o peso do seu corpo a ancorando, fazendo-a sentir-se protegida e desejada ao mesmo tempo. Você é linda, ele disse, recuando o suficiente para olhar nos olhos dela. Ferido, mas lindo. Lágrimas ardiam nos olhos de Lisa, não de tristeza, mas de alívio. De finalmente, ao ser visto, ele beijou cada pálpebra, cada bochecha, a ponta do seu olho, nariz antes de voltar aos lábios dela. Desta vez o beijo foi diferente, mais lento, mais profundamente, como se estivesse memorizando cada detalhe, cada textura, cada suspiro. E Lisa se entregou completamente. Ela se esqueceu de David, esqueceu a dor, esqueceu até mesmo de si mesma, seu próprio nome. Só houve aquele momento, aquele beijo, aquele homem que a fez sentir vivos pela primeira vez em dias. Quando finalmente se separaram, ofegantes, testa em testa, olhos fixos um no outro, Lisa sabia que nada iria acontecer, nunca mais será a mesma. Venha comigo, ele sussurrou, a voz carregada de promessa e perigo. E Lisa, contra todo o bom senso, contrariando toda a lógica, assentiu. Porque naquele momento, ela não queria ser uma mulher sensata. Ela queria ser a mulher que ardeu, a mulher que desafiou, a mulher que viveu. E ele, esse estranho misterioso, aquele que a beijava como se ela fosse o ar que ele respirava, era exatamente o fogo que ela precisava. Luke segurou a mão de Lisa e a guiou. Ele a conduziu pelo amplo corredor, seus passos firmes ecoando no piso de madeira, a luz suave da iluminação moderna. As luminárias projetavam sombras alongadas nas paredes brancas decoradas com fotografias em preto e branco e paisagens desertas. Oceanos tempestuosos, rostos anônimos congelados em momentos de solidão.
Lisa percebeu isso. A casa era linda, mas vazia, como se fosse apenas uma elegante casca protetora. Algo frágil por dentro. Subiram uma escada em espiral, os degraus cobertos por um tapete cinza escuro que abafava qualquer som. A cada passo, o coração de Lisa batia mais forte, mais rápido. Não por medo, embora houvesse medo, sim, mas por uma corrente elétrica, uma onda de expectativa percorria cada nervo do seu corpo. Ela não sabia o nome daquele homem, não sabia nada sobre ele, e, no entanto, ela subia as escadas da casa dele, prestes a cruzar uma linha que não podia ser desfeita. Ele parou em frente a uma porta dupla de carvalho escuro. Sua mão ainda segurava a dela. Ele se virou, seus olhos cinzentos a estudando com um olhar, intensidade que a fez tremer. Antes de entrarmos, disse ele em voz baixa, controlado, mas carregado de algo perigoso, preciso que você entenda uma coisa. Lisa engoliu em seco. O quê? Aqui. Eu estou no comando. Não havia arrogância em suas palavras, apenas certeza. Você faz o que eu digo e confia em mim. Essa é a única regra. O silêncio. Entre elas havia uma tensão densa, pesada como a tempestade que ainda rugia lá fora. Lisa deveria dizer não, deveria fugir, mas algo naqueles olhos, uma vulnerabilidade escondida sob a superfície do controle, a cativava. E se eu não confiar em você? Ela perguntou. Desafiada, sua voz mais firme do que o esperado. Um sorriso lento, quase triste, curvou seus lábios. Então, não entre. Ele soltou a mão dela, deu um passo para trás, dando-lhe a escolha, dando-lhe-se o poder. E foi exatamente por isso que Lisa se apresentou. Eu confio em você, disse ela. Sussurrou. A mudança em seus olhos foi instantânea. O cinza tempestuoso escureceu, transformando-se em algo quase negro. Ele abriu a porta. O quarto era um santuário. Paredes em tom de cinza carvão, tons. Uma cama king size com lençóis pretos impecáveis. Janelas do chão ao teto revelando a cidade iluminada. Distância. Minúsculos pontos de luz desafiam a escuridão da noite. Um couro escuro. Uma poltrona repousava num canto, ao lado de uma estante repleta de livros. Velas, dezenas delas, estavam estrategicamente posicionados, sem luz, à espera. Luke fechou a porta atrás deles com um clique suave que soou definitivo, final. Lisa sentiu o ar mudar, ficar mais denso, mais carregado. Ele acendeu as velas acendeu um isqueiro prateado por até que a luz dourada e bruxuleante transformou o quarto em algo entre a realidade e sonho. O ar estava impregnado com o aroma de baunilha e sândalo. Venha aqui, ordenou ele suavemente, apontando para o espaço, entre ele e a parede. Lisa obedeceu, com as pernas tremendo levemente. Ele se posicionou atrás dela tão perto que ela podia sentir o calor do corpo dele, a respiração roçando seu pescoço. Feche a sua. Olhos, murmurou ele. Ela os fechou. O mundo escureceu e todos os outros sentidos, intensificado. O som de sua respiração, o cheiro de seu perfume masculino misturado com a fumaça da vela, a sensação de seus dedos grandes, calejados, incrivelmente delicados, afastando o cabelo dela para o lado, expondo o pescoço dela. Quando você está aqui, ele sussurrou, seus lábios quase tocando a orelha dela. O mundo lá fora não existe. Suas preocupações, sua dor, seu passado. Nada disso importa. Só existem você e eu, e o que sentimos agora. Suas palavras foram como um feitiço, desarmando todas as defesas que Lisa havia construído. Ela sentiu lágrimas, os olhos dela arderam, mas ela não se fechou. Ainda não. Luke deslizou as mãos lentamente pelos braços dela, memorizando cada curva até... Ele alcançou os pulsos dela, segurou-os com firmeza, não a machucando, mas impondo sua presença. Levante os braços, ordenou. Lisa obedeceu.
Ele ergueu os braços dela acima da cabeça, pressionando-os suavemente contra a parede fria. O contraste entre a frieza da superfície e o calor do corpo dele atrás dela eram emocionantes. Então ela sentiu algo de couro macio, ela percebeu, envolvendo seus pulsos. Um cinto? Ele o amarrou cuidadosamente, testando-o. A pressão está muito forte, perguntou ele, com a voz rouca. Não, respondeu ela, respirando fundo. Aceleração. Não havia dor, apenas contenção simbólica, apenas a sensação de entregar o controle, de finalmente, sem precisar ser forte. Luke pressionou o corpo contra as costas dela. Lisa sentiu cada centímetro dele, o peito rígido, a respiração pesada, a inconfundível dureza pressionando sua lombar. Ele estava tão afetado quanto ela. Você está diferente, sussurrou ele, seus lábios roçando a curva do pescoço dela, quase um toque, apenas o hálito quente. Tão diferente? Suas mãos grandes deslizaram pela cintura dela, subindo lentamente por suas costelas, parando logo abaixo dos seios dela. Lisa arqueou o corpo involuntariamente, buscando mais contato. Paciência, ele murmurou, e ela podia ouvir o sorriso em sua voz. Ainda não. Ele beijou seu pescoço suavemente, quase reverentemente. Sua língua traçou uma linha quente da base, até logo abaixo da orelha dela, e Lisa não conseguiu conter o gemido baixo que escapou. É isso aí, ele disse. Disse com a voz vibrando contra a pele dela. Não se esconda de mim. Eu quero. Ouça tudo o que você sente. Suas mãos continuaram explorando, sempre devagar, sempre controlado. Ele desabotoou o primeiro botão da blusa dela, depois o segundo. O tecido se abriu, revelando pele pálida e seios cobertos apenas por uma renda preta. Sutiã. Perfeito, ele sussurrou, e não parecia estar falando apenas dela. Corpo. Ele parecia estar falando sobre tudo. A vulnerabilidade, a entrega, o momento. Luke se virou para Lisa. Para encará-lo, seus olhos finalmente se abriram. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos, as suas. Com os polegares acariciando suas bochechas, ele perguntou: quem te machucou? E havia algo selvagem em sua voz agora. Quem levou-o à luz dos seus olhos? Lisa tremeu. Como ele sabia? Como ele viu através de mim? Ela tão facilmente? Não importa, ela sussurrou. Ele não está aqui. Não, ele está... Não. Luke aproximou o rosto, sua testa tocando a dela. Mas eu sou. E enquanto você estiver aqui, não deixarei que nada te machuque, nem mesmo suas próprias lembranças. E então ele a beijou, diferente dos beijos anteriores. Este foi lento, profundo, curativo, como se estivesse selando uma promessa que nenhum dos dois compreendia completamente. Quando se separaram, ele desamarrou os pulsos dela com cuidado, massageando delicadamente onde o couro havia tocado. Lisa olhou para ele, olhou mesmo, e ela não viu apenas o homem poderoso e controlado. Ela viu alguém que também carregava cicatrizes, alguém que também buscava algo que ele não conseguia nomear. Fique comigo esta noite, pediu. E pela primeira vez, não era uma ordem, era um pedir humano vulnerável. Lisa assentiu, incapaz de falar, e enquanto ele a guiava para a cama, enquanto as velas crepitavam e a tempestade lá fora começava a se acalmar, Lisa percebeu que havia entrado naquela casa como uma mulher destruída. Mas talvez, só talvez ela podia deixá-lo inteiro, ou pelo menos começar a juntar os pedaços. A manhã chegou, com um brilho cruel. Os primeiros raios de sol penetraram nas cortinas cinzentas do quarto, desenhando listras douradas. Sobre os lençóis amarrotados, Lisa acordou lentamente, o corpo ainda pesado de exaustão e satisfação. Cada músculo se lembrava da noite anterior. Os toques, os beijos, a completa rendição a deixou vulnerável,
E, paradoxalmente, mais forte do que nunca, ela virou a cabeça no travesseiro. Luke dormiu ao lado dela, o rosto relaxado de uma forma que o fazia parecer mais jovem, quase inocente. Cabelos escuros caíam sobre sua testa, lábios entreabertos, peito subindo e descendo em uma profunda e pacífica sensação. Respirações. Pela primeira vez ela viu as pequenas imperfeições que humanizam isso. Um homem aparentemente perfeito. Uma cicatriz quase invisível acima da sobrancelha esquerda, linhas finas ao redor dos olhos que o denunciavam. Histórias não contadas. O pânico começou a infiltrar-se lentamente em seu peito como água gelada subindo. O que ela tinha feito? A realidade. Ela me atingiu como um soco. Ela não era Jade. Nunca foi. Ela era Lisa Morgan, uma mulher comum, com o coração partido, que mentiu, mesmo que por omissão, e passou a noite com um completo estranho. Um homem cujo nome ela nem sequer sabia até que ele sussurrou no calor do momento. Sou Luke. Luke Montenegro. Montenegro. O nome ecoava em sua mente com um peso esmagador. Ela já tinha ouvido aquele nome. Antes. Onde? No noticiário? Nas revistas de negócios que Rachel folheava? Trabalho. Não importava. O que importava era que ela precisava ir embora. Agora, com movimentos cuidadosos, Lisa deslizou para fora da cama, tentando não fazer barulho. Seus olhos percorreram o ambiente. Ela procurou suas roupas no quarto. A blusa estava dobrada sobre a poltrona, as calças penduradas no encosto, os sapatos, alinhados perto da porta como se alguém os tivesse organizado com um propósito. Lucas, ela tinha cuidado de cada detalhe, mesmo enquanto dormia. A culpa apertou sua garganta. Vestiu-se rapidamente, seus dedos tremendo, ela abotoou a blusa. Deu uma última olhada em Luke. Ele continuava dormindo, com a mesma expressão, serena, alheia à tempestade que se formava dentro dela. Desculpe, sussurrou para o vazio, sabendo que ele não podia ouvi-la. E então ela saiu. Desceu as escadas em silêncio, atravessou o corredor, abri a porta da frente e fui engolido pelo mundo exterior. Um carro de luxo preto. Já estava à espera à entrada. Um motorista uniformizado abriu a porta traseira sem fazer perguntas. Como se Lisa havia recebido instruções prévias. Entrou no carro, sentindo o couro frio contra suas pernas ainda sensíveis. O carro começou a se mover. Afastando-se da mansão, Lisa não olhou para trás, pois sabia que se olhasse, voltaria. Luke acordou, sozinho. Ele soube imediatamente, mesmo antes de abrir os olhos. O espaço ao lado dele estava frio. Não havia o som suave da respiração feminina, nem o perfume cítrico que se impregnava nos lençóis. Durante a noite, ele abriu os olhos lentamente, a realidade se instalando como chumbo. Seu estômago. Ela tinha ido embora. Luke sentou-se na cama, passando as mãos pelos cabelos desgrenhados. Ele olhou para o lugar onde ela havia dormido. O travesseiro ainda mantinha o formato de sua cabeça. Ele o pegou, pressionando-o contra o rosto e inalando. O que restava do seu perfume. Jasmim, chuva e algo exclusivamente dela. Algo dentro dele quebrou. Em seus 35 anos de vida, Luke Montenegro havia conhecido inúmeras mulheres, belas, inteligentes, sofisticadas, mas nenhuma, absolutamente. Ninguém o havia tocado daquela maneira, não apenas fisicamente, embora Deus soubesse que seu corpo era pura arte, mas emocionalmente. Tinha-o visto, realmente visto, por trás dos muros que ele construía, por trás da máscara do bilionário impenetrável. Ele se levantou, vestiu uma túnica preta e desceu até seu escritório. Pegou o telefone e disse o número da agência para a qual havia trabalhado. Contratado pela Elite Companions Agency. Bom dia, como posso ajudar? Uma voz feminina profissional atendeu após 2 toques. Aqui é Luke Montenegro. Eu gostaria de agendar novamente com Jade, a mesma de ontem à noite.
Houve uma pausa longa demais. O senhor Montenegro. A voz hesitou. Houve um mal-entendido. O acompanhante Jay não compareceu à consulta de ontem. Ela teve problemas com o carro e perdeu o horário. Pedimos sinceras desculpas. Agradecemos o seu pedido de desculpas pelo inconveniente. Naturalmente não cobramos pelo serviço. E aguarde. A voz de Luke saiu mais alta do que ele pretendia. Ele se obrigou a respirar. O que você disse? Jade não apareceu. Senhor. Tentamos entrar em contato com o senhor, mas Luke desligou. O telefone caiu de sua mão, batendo no chão de madeira com um baque surdo. Um baque. Ela não era Jade. A mulher que estava na casa dele, aquela que o beijou, com uma intensidade que o fez perder o controle, que se rendeu com uma vulnerabilidade que lhe dilacera o peito. A Berta, que gemia seu nome como uma oração. Não era quem ele pensava que ela fosse. Que diabos ela era? Murmurou ele para o vazio do escritório. Sua mente retornava incessantemente a cada detalhe de na noite anterior. O jeito como ela tremeu quando ele a tocou pela primeira vez. Os olhos dela, castanho escuro, repleto de dor e desejo, misturados, fixos nele como se ele fosse a única coisa real no mundo. O som do gemido baixo que ela tentou conter quando ele beijou aquele ponto sensível logo abaixo da orelha dela. O gosto de a pele dela, ligeiramente salgada, viciante. O cheiro do cabelo molhado quando ele enterrou o seu rosto gravado naquilo. Tudo, cada maldito detalhe, estava gravado em seu cérebro como fogo. Luke cerrou os punhos, as unhas. Ele afundou as mãos nas palmas das mãos. Seu corpo inteiro vibrava com a lembrança, a necessidade, a desejo que não esteja satisfeito, mesmo após horas de entrega mútua. Nunca, ele sussurrou ele. Nenhuma mulher jamais me fez sentir isso. Era verdade, e era isso o aterrorizava. Ele já estivera com mulheres lindas, mulheres experientes, mulheres que sabiam exatamente como provocar, como satisfazer. Mas com ela, com essa misteriosa, um estranho que entrou em sua casa como uma tempestade e saiu como um fantasma, foi diferente, foi visceral, foi como se algo dentro dele, algo que estava adormecido, enterrado sob anos de controle e distanciamento, havia violentamente despertada. Ela não apenas o tocou, ela o consumiu. Mesmo ao se render, mesmo ao permitir que ele assumisse o controle, ela era quem detinha o verdadeiro poder, pois o fazia sentir medo de perdê-la. Sinto o desejo de protegê-la, sinto a necessidade de saber todos os segredos que ela esconde. Luke. Caminhei até a janela, observando a cidade que começava a despertar lá embaixo. Executivos correndo para reuniões, carros enchendo ruas, a vida seguindo seu curso normal. Mas para ele, nada seria o igual. Eu vou te encontrar, prometeu ele baixinho, com o maxilar tenso. Eu não sei quem você é, não sei por que você entrou na minha vida dessa forma, mas juro que vai te encontrar. Porque aquela noite não tinha sido apenas sexo, não tinha sido apenas uma conexão física passageira. Aquela foi a primeira vez em anos que Luke Montenegro se sentia vivo, e ele não estava disposto a deixar isso escapar. Não sem luta. 3 semanas, 21 dias intermináveis desde aquela noite. Luke Montenegro havia se tornado um homem obcecado. Toda mulher que cruzava seu caminho na rua, de cabelos castanhos, altura mediana e perfume cítrico, seu coração acelerou por uma fração de segundo, apenas para se despedaçar em decepção ao perceber que não era ela. Ele contratou investigadores particulares, mas sem nome, sem foto nítida, sem nada além de memórias fragmentadas, e o aroma de jasmim, que se recusava a abandonar seus lençóis. As buscas não levavam a lugar nenhum. Ele trabalhava menos, dormia mal, sonhava com ela todas as noites, aqueles olhos castanhos cheios de segredos, aquele gemido baixo e contido, a sensação da pele dela sob a sua dedos. Ele acordava suando,
o corpo tenso de desejo, procurando por alguém. Que não estava lá. Era uma loucura. Ele sabia disso, mas não conseguia parar até que o destino interviesse. Ou o universo, ou seja lá o que for que controlasse essas coisas, decidiu lhe dar uma segunda chance. O evento anual em Montenegro. O evento beneficente da fundação foi tedioso como sempre. Homens de negócios em ternos escuros, troca de cartões, mulheres em vestidos de grife fingindo interesse em conversas sobre investimentos e filantropia. Luke circulava pelo luxuoso salão de baile do hotel, apertando as mãos, sorrindo educadamente, enquanto sua mente estava a quilômetros de distância, preso em uma noite de tempestade e rendição. E então ele viu ela. O mundo parou. Lisa estava ao lado de uma coluna de mármore branco conversando com alguém. Uma mulher ruiva, sua amiga Rachel, embora Luke ainda não soubesse disso. Ela usava um vestido azul marinho que lhe caía bem. Curvas de uma forma elegante, porém discreta. O tecido caindo até os joelhos, exibindo pernas torneadas em saltos pretos clássicos. Seu cabelo estava preso em um coque baixo, com algumas mechas soltas emoldurando sua silhueta. Rosto. Brincos de pérola captavam a luz dourada dos lustres. Ela era linda, real e completamente alheia. O coração de Luke explodiu em seu peito como um trovão silencioso. Suas mãos tremeram, algo que nunca havia acontecido. Ele enfrentou negociações multimilionárias sem pestanejar. Discursou para centenas de pessoas sem se sentir intimidado, nervoso, mas vê-la ali, tão perto e ao mesmo tempo tão distante, o desestabilizou completamente. Ele começou a caminhar em direção a ela, cada passo medido, controlado, embora por dentro fosse puro caos. Lisa estava rindo de algo que Rachel disse quando sentiu aquilo, aquela sensação inconfundível de estar sendo observada. Ela se virou. Ela ergueu a cabeça e congelou. Luke Montenegro estava a poucos metros de distância, seus olhos cinzentos fixos nela. Ela o encarava com uma intensidade que a atravessava como uma lâmina afiada. Ele estava impecável em um smoking preto sob medida, a gravata perfeitamente alinhada, o cabelo penteado para trás revelando cada ângulo de seu rosto esculpido. Mas eram os olhos, aqueles malditos olhos tempestuosos que a aprisionavam. Reconhecimento, desejo e algo mais. Perigoso. Raiva. Pânico inundou Lisa como água fervente. Ela deu um passo, para trás, quase tropeçando nos próprios saltos. Lisa, você está bem? Rachel tocou no braço dela, preocupada. Preciso ir ao banheiro. Lisa forçou um tremor. Sorria. Já volto. Ela se virou, pronta para fugir, mas uma mão firme a segurou. Ela apertou seu pulso, não com força, mas com uma determinação que não aceitava uma negação. Não. A voz de Luke era baixa, rouca, vibrando com a emoção contida. Nem pense em fugir de novo. Lisa fechou os olhos por um segundo, reunindo coragem para encará-lo. Quando ela abriu os olhos, ele estava tão perto que ela podia sentir o calor irradiando dele, um aroma amadeirado que a assombrava em seus sonhos. Preciso falar com você. Não era um pedido. Rachel olhou para os dois. Seus olhos se arregalaram. Lisa, está tudo bem, Ra. Lisa mentiu, com a voz embargada. Eu o conheço. Conhecê-lo era um eufemismo. Luke não esperou por mais desculpas. Ele a guiou através do multidão, a mão dele ainda segurando o pulso dela, não machucando, mas deixando claro que ela não escaparia. Eles atravessaram o vidro portas que davam para um terraço privativo. A noite em Seattle estava fria. O vento soprava, delicadamente trazendo consigo o cheiro de chuva iminente. Ele a soltou apenas quando estavam a sós, longe de olhares curiosos. Lisa abraçou-se, tremendo, não de frio, mas da proximidade dele, do memórias inundando cada célula do seu corpo. Você não é Jade. Não era uma pergunta. Foi uma acusação calma, mas carregada de significado.
Não, eu não sou. Eu sei. Ele deu um passo em direção a ela, com o maxilar tenso. A agência me disse. Jade nunca apareceu naquela noite. Lisa engoliu em seco, incapaz de encontrar as palavras. Então, quem diabos é você? Sua voz se elevou um pouco, a raiva começando a transparecer, através das brechas em seu controle. Por que você entrou na minha casa? Por que você mentiu? Por quê? Ele passou a mão pelos seus. Cabelo, bagunçado pela primeira vez. Por que não consigo parar de pensar em você? A última pergunta saiu quase como um sussurro desesperado, e foi isso que quebrou a armadura de Lisa. Eu não queria mentir. Ela começou com a voz trêmula. Eu estava entregando algo para um amigo. O GPS falhou. Bati na porta errada. E quando você pensou que eu estava, eu deveria ter explicado para outra pessoa. Eu sei. Mas você me olhou de um jeito que ninguém nunca tinha olhado para mim antes. Para que lado? Ele se aproximou mais, tão perto. Ela teve que inclinar a cabeça para trás para encará-lo, como se eu importasse. As palavras saíram, cru, honesto, doloroso, como se eu fosse mais do que apenas pedaços quebrados. O rosto de Luke suavizou-se por uma fração de segundo. Ele ergueu a mão, hesitante pela primeira vez, e com uma gentileza surpreendente, ela afastou uma mecha de cabelo que havia escapado do coque. Você não me deve explicações sobre por que estava quebrada, disse ele baixinho, com os dedos roçando a bochecha dela. Mas você me deve uma explicação sobre por que desapareceu. Lágrimas ardiam nos olhos de Lisa, porque eu estava com medo de mim mesma, de mim mesma. Ela mordeu a si mesma, lábio inferior, lutando para conter as lágrimas. Do que eu senti, do que eu fiz, sim. Você não me conhece. Eu não sou aquela mulher que passou a noite na sua casa. Eu sou apenas Lisa, Lisa Morgan, uma pessoa comum. Mulher que teve o coração partido pelo ex-noivo 3 dias antes daquela noite. A confissão pairava entre eles como fumaça. Luke a observou por um longo momento. Então, lentamente, colocou as mãos em ambos os lados do rosto dela, forçando-a a olhar diretamente nos olhos dele. Você acha que me importo com quem você era antes daquela noite? Dele, a voz era firme, quase feroz. Você acha que me importo se seu coração estava partido? Se você estava fugindo de alguma coisa? Se você entrou na minha casa por engano? Lisa tremia entre as mãos dele. A única. O que importa, continuou ele, com a testa agora encostada na dela, é que você me fez sentir algo que eu nunca tinha sentido antes. Antes. E desde aquela maldita noite, não consigo respirar direito. Não consigo dormir. Não consigo existir sem te procurar em cada rosto que vejo. Luke, ela sussurrou o nome dele pela primeira vez desde aquela noite, e o som fez algo. Dentro dele, tudo se quebrou e se reconstruiu ao mesmo tempo. Venha comigo, ele pediu, e havia uma vulnerabilidade em sua voz. Ela jamais imaginou ouvir isso. Agora, por favor. Lisa sabia que deveria dizer não. Sabia que estava à beira de um precipício perigoso, mas quando olhou nos olhos dele, aqueles olhos tempestuosos que haviam, como ninguém mais sabia, ela tinha consciência de que já estava apaixonada. Sim, sussurrou, e quando ele a puxou para si, quando seus lábios encontraram os dela num beijo faminto e desesperado, o mundo ao redor deles desapareceram. Finalmente, só restaram eles. O apartamento de Lisa era modesto em comparação com a mansão de Luke. Um espaço pequeno, mas aconchegante, no 3º andar de um prédio antigo em centro de Seattle. Paredes brancas decoradas com fotografias emolduradas. Paisagens que ela mesma havia capturado. Momentos congelados de beleza simples. Um sofá bege coberto com mantas coloridas, livros empilhados em todas as superfícies disponíveis, o cheiro de café e lavanda no ar. Era completamente o oposto do seu mundo. E, por algum motivo, isso fez Luke se sentir mais em casa
do que sua própria mansão jamais fizera. Lisa ali. Ela trancou a porta atrás deles, os dedos tremendo levemente enquanto girava a chave. A realidade do que estava acontecendo. Ele caiu sobre ela como um peso. Estava ali, em seu espaço, cercado por ela. Coisas, suas memórias, sua vida real. Não a versão fantasiosa que ela havia criado naquela noite tempestuosa. Você quer café? Água? Ela ofereceu, com a voz hesitante, evitando olhar diretamente para ele. Lisa. O nome saiu suavemente, mas carregado de significado. Ela finalmente se virou, encontrando aqueles olhos cinzentos que pareciam ver, através de cada camada de proteção que ela tentou construir. Luke estava parado no meio da pequena sala de estar, com as mãos nos braços, bolsos do smoking, ombros tensos. Ele parecia grande demais para aquele espaço, como um leão enjaulado, mas havia algo em sua expressão, uma vulnerabilidade mal disfarçada que o tornava humano. Eu não quero café, disse ele simplesmente. Quero respostas. Lisa se abraçou, uma gestor defensivo. O que você quer saber? Tudo. Ele deu um passo em direção a ela. Comece do começo. Por que você estava na minha casa naquela noite? E então, lentamente, as palavras começaram a fluir. Lisa contou-lhe sobre David, o noivo que ela pensava conhecer, o homem que prometeu amá-la para sempre, apenas para destruí-la com uma traição que ainda ardia com as brasas. Ela lhe contou sobre a dor que a consumia, a sensação de estar se afogando em um mar de inadequação e rejeição. Eu pensei que havia algo de errado comigo, ela disse. Ela admitiu com a voz embargada que eu não era bonita o suficiente, interessante o suficiente, boa o suficiente. Luke cerrou os punhos, punhos cerrados, mandíbula travada. A ideia de alguém criar essa mulher extraordinária, sentir-se inadequado, o enfurecia de uma forma primitiva. Lisa continuou a contar-lhe sobre a ligação da Rachel, a entrega que deveria ter sido simples, a tempestade, o GPS falhando, a porta aberta. E então você... Estávamos lá, ela sussurrou, seus olhos finalmente encontrando os dele. E você me olhou como se eu fosse a mais desejável. A coisa mais incrível que você já viu. Não sou a Lisa quebrada, não sou a noiva rejeitada, sou apenas eu. Porque você é, interrompeu Luke com a voz embargada. Você é a coisa mais desejável que eu já tive. Já tinha visto. Lágrimas escorriam pelas bochechas de Lisa. Aquele beijo foi a primeira coisa que realmente senti depois da traição. Foi loucura. Era errado, mas eu precisava me sentir vivo. E você, Deus, você me fez isso. Me sinto tão vivo. Luke diminuiu a distância entre eles em 2 passadas largas. Seus mãos grandes encontraram seu rosto, os polegares enxugando as lágrimas que insistiam em cair. Você não tem ideia do que fez comigo. Lisa, sua voz era baixa, intensa, vibrando de emoção. Naquela noite, quando acordei e você não estava lá, foi como se alguém tivesse arrancado algo vital de dentro de mim. Ela soluçou, com as mãos no rosto, agarrando seus pulsos como uma âncora. Passei 3 semanas procurando por você, confessou, com a testa pressionada contra dela. 3 semanas me perguntando se eu tinha sonhado, se você era real. E então eu vi. Você está hoje, naquele evento. E foi como se eu pudesse respirar novamente pela primeira vez, desde que você partiu. Luke, o nome dele, segundo ela. Seus lábios soavam como uma oração. Não me importo que você tenha entrado na minha casa por engano, continuou ele, as palavras saindo em um tom, fluxo urgente. Não me importa que você tenha mentido, ou que estivesse com o coração partido, ou que... Começou do jeito errado. A única coisa que importa é que você está aqui agora, bem na minha frente. Lisa olhou para ele. Ela olhou com atenção. Ela enxergou além do bilionário poderoso, além do homem que comandava a sala Lupaldi para as salas de reuniões e construía impérios. Ela viu alguém que também estava com medo. Alguém que também estava caindo.
Não consigo parar de pensar em você, admitiu ela. Sua voz trêmula. Todas as noites eu acordo procurando por você. Todas as manhãs eu odeio, eu mesma por ter fugido. Então não fuja de novo. Seus olhos cinzentos perfuraram os dela, cheios de uma intensidade que a deixou sem fôlego. Fique, pelo menos por esta noite. Deixe-me conhecer você de verdade, sem mentiras, sem máscaras. Lisa hesitou por apenas um segundo. Então ela assentiu, incapaz de negar o que seu corpo e coração gritavam. Luke sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno, e ele deslizou as mãos pelos cabelos dela, desfazendo o coque com movimentos delicados, até que as mechas castanhas caíssem sobre ela. Ombros. Ele passou os dedos pelos fios, memorizando a textura sedosa. Você é linda, murmurou ele, como se a estivesse vendo pela primeira vez. Não sou, ela começou, mas ele a interrompeu. Ele interrompeu o diálogo colocando o dedo sobre os lábios dela. Não discuta comigo sobre isso. Havia um tom brincalhão em sua voz, mas também seriedade. Passei 3 semanas obcecada por cada detalhe seu. Confiança. Você é linda. E então ele a beijou, mas esse beijo foi diferente de todos os anteriores. Não havia urgência, sem desespero. Era lento, deliberado, como se ele estivesse saboreando cada momento. Em segundo lugar, cada toque, cada respiração compartilhada. Os lábios dele se moviam contra os dela com uma ternura que a fazia estremecer. Mas não era apenas desejo. Embora houvesse desejo suficiente para incendiar o pequeno apartamento, era conexão. Era isso. Foi reconhecimento. Foram 2 almas feridas encontrando consolo uma na outra. As mãos de Lisa subiram pelos ombros dele, sentindo a tensão dos músculos sob o tecido caro do smoking. Ele puxou o nó da gravata, afrouxando-o lentamente, e Luke gemeu baixinho contra os lábios dela, um som que a fez. Um sorriso surgiu em meio ao beijo. Ele a puxou para mais perto, suas mãos deslizando pela curva de suas costas, sua cintura, os quadris dela, como se ele precisasse memorizá-la pelo toque. Lisa arqueou o corpo contra ele e sentiu imediatamente reação, a dureza inconfundível pressionada contra sua barriga. Lisa, ele sussurrou, recuando o suficiente para olhar em seus olhos. Se você quer que eu pare, diga agora, porque logo eu não estarei mais aqui. Capaz de... Ela segurou o rosto dele entre as mãos, os polegares traçando as linhas de sua mandíbula. Não pare, ela sussurrou de volta. Nunca pare. E então não havia mais palavras, apenas mãos explorando. Beijos queimando trilhas sobre a pele exposta, roupas caindo no chão como folhas de outono, respirações aceleradas e Lisa conteve os gemidos. Luke a ergueu com facilidade, e Lisa entrelaçou as pernas em volta das dele. Ele a carregava pela cintura até o quarto pequeno, mas acolhedor. O luar entrava pela janela, banhando tudo. Em prata. Ele a deitou na cama com uma reverência que a fez sentir-se preciosa, e quando seus corpos finalmente se uniram, pele com pele, coração com coração, não foi apenas físico, foi curativo, foi um renascimento. Foram 2 pessoas quebradas encontrando força uma na outra, e enquanto caminhavam juntas, enquanto sussurrava nomes, promessas e confissões no escuro, Lisa percebeu que não tinha. Ela entrou na casa errada naquela noite tempestuosa. Ela havia encontrado exatamente onde deveria estar. O prateado. O luar projetava sombras suaves sobre a pele de Lisa, transformando seu corpo em uma obra de arte viva. Luke a observava deitada na cama, com os cabelos castanhos espalhados. Sobre o travesseiro branco, como uma auréola escura, os olhos semicerrados brilhavam com desejo e vulnerabilidade. Ela era real, finalmente completamente real, não uma fantasia que o assombrava na solidão. Madrugadas, mas carne e osso, tamanho e batimentos cardíacos acelerados. Ele se inclinou sobre ela,
apoiando o peso do corpo nos antebraços para não a esmagar, mas perto o suficiente para que seus corpos se tocassem. Em pontos estratégicos, peito contra peito, quadril contra quadril. O calor entre eles era palpável, elétrico, como se o ar ao redor deles crepitava com pura energia. Tenho sonhado com isso desde aquela noite, sussurrou Luke. Sua voz rouca, transformada em veludo escuro pela necessidade. Seus lábios roçaram sua têmpora, descendo lentamente por sua bochecha, a linha de seu rosto. Queixo, deixando um rastro de beijos, suaves como penas, mas ardentes como brasas. Lisa fechou os olhos, entregando-se completamente à sensação. Cada toque dele era uma promessa. Cada beijo era uma confissão silenciosa. Ela arqueou o pescoço, oferecendo mais, e ele aceitou a oferta. Com um gemido baixo que vibrou contra sua pele sensível, as mãos de Luke começaram sua própria jornada. Grandes, calejadas, mas surpreendentemente suaves, deslizaram pelas laterais do seu corpo, traçando a curva das suas costelas, a sua cintura fina, o seu quadris, generosos. Ele memorizou cada centímetro como um cego lendo braille, como se ele pudesse gravar na memória muscular o mapa exato de quem ela era. Você é perfeita, murmurou contra a pele dela. Do pescoço dela, os lábios dele vibrando com as palavras. E não era bajulação vazia, era verdade crua, arrancada das profundezas de sua alma. Cada curva, cada marca, cada respiração perfeita. Lisa estremeceu, levando as mãos aos ombros largos dele, sentindo os músculos tensos. Sob sua pele quente. Luke. Ela sussurrou o nome dele como um pedido, uma necessidade, uma súplica. Ele recuou o suficiente para olhar nos olhos dela. Diga-me o que você quer. Você? A resposta veio simples, honesto, devastador. Só você. Algo mudou em seus olhos. O cinza tempestuoso escureceu-se quase completamente. Ele capturou os lábios dela num beijo profundo e voraz, sua língua deslizando contra a dela numa dança. Isso não era novidade, mas parecia que estava sendo descoberto pela primeira vez. Lisa gemeu em sua boca, o som abafado, mas carregado de desejo. As mãos de Luke continuaram a explorar, subiram. As costas dela, os dedos traçando sua espinha com uma lentidão torturante, até alcançarem seus ombros. Ele deslizou as alças do vestido, já meio desabotoadas, desciam pelos braços, revelando a pele pálida centímetro por centímetro. O tecido escorregou, expondo os seios de Lisa, e o ar frio do apartamento fez com que eles se contraíssem imediatamente. Luke recuou para olhar, e o que ela viu em seus olhos foi pura reverência. Não apenas desejo carnal, mas algo mais profundo. Admiração, encantamento. Perfeito, repetiu ele quase para si mesmo. Abaixou a cabeça e Lisa sentiu a boca dele, quente, úmida, deliciosamente pecaminosa, perto de um mamilo endurecido. Ela arqueou as costas involuntariamente, um gemido alto escapando de seus lábios. A língua dele circulou, chupou, mordiscou suavemente, enquanto sua mão livre acariciava o outro seio com movimentos firmes, porém delicados. Luke. Meu Deus. Ela mal conseguia articular palavras coerentes. O prazer era uma onda crescente, ameaçando afogá-la da maneira mais deliciosa. Ele alternava entre um seio e o outro, dando igual enquanto suas mãos continuavam a trabalhar para remover completamente o vestido dela, dando atenção a ambos. O tecido deslizou para baixo. Suas pernas caíram no chão com um sussurro de seda. Ela estava apenas de calcinha agora, uma simples peça de renda preta que, de alguma forma, parecia mais erótico do que qualquer lingerie cara. Luke beijou o vale entre os seios dela, descendo pelo estômago dela, a língua dele traçando pequenos círculos ao redor do umbigo dela. Lisa. Ela tremia, as mãos dela deslizando pelos cabelos dele, puxando-os levemente, e ele gemeu contra a pele dela,
um som primal que fez com que ela se sentisse poderosa. Você me provoca, disse ele com a voz rouca, quase desesperada. Cada respiração sua, cada gemido, cada vez que você diz meu nome, me provoca além da resistência. Ele alcançou o elástico da calcinha dela, seus dedos brincando com a renda, provocando, mas sem ainda a remover. Lisa ergueu os quadris num gesto, um convite silencioso, e ele sorriu contra a pele dela, um sorriso lupino, perigoso, cheio de promessas. Paciência, murmurou ele, repetindo as palavras que disse naquela primeira noite. Quero saborear cada momento. Segundo, e então, finalmente, ele removeu a última barreira de tecido. Lisa estava completamente exposta agora, vulnerável sob o olhar dele, mas estranhamente, ela não se sentia envergonhada. O jeito como ele a olhava, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo, qualquer insegurança se dissiparia. Luke deslizou as mãos pelas coxas dela, seus dedos massageando os músculos tensos, subindo lentamente, tortuosamente devagar, até que ele alcançou o centro de todo o calor e desejo. Quando finalmente a tocou, Lisa gritou o nome dele, o seu. O corpo dela arqueava-se para fora da cama como se estivesse levitando. Tão molhada, ele sussurrou, admirado. Tudo isso por minha causa? Sim, ela respondeu. Conseguiu sussurrar. Sempre, sempre para você. Ele explorou com dedos habilidosos, encontrando cada ponto sensível como se tivesse um mapa detalhado do prazer dela. Lisa. Ela se contorceu, as mãos agarrando os lençóis, depois os ombros dele, depois qualquer coisa a que pudesse se agarrar enquanto o prazer subia como uma onda. Maré implacável. Luke, eu não vou, eu não posso. Ela tentou avisá-lo, mas era demais. Tarde. O orgasmo a atingiu como um raio, percorrendo cada nervo, fazendo seu corpo inteiro tremer. Ela gritou, um som deprimente e desinibido, enquanto ondas de prazer a consumiam. Ele a abraçou. Durante todo o tempo, sussurrando palavras suaves em seu ouvido, beijos delicados em sua testa, até que ela finalmente desceu do cume. Perfeito, ele disse novamente, e isto havia uma emoção contida em sua voz que fez o coração de Lisa apertar. Ela puxou o rosto dele para perto e o beijou, com uma profundidade que ia além do físico. Preciso de você, ela sussurrou contra os lábios dele. Agora, por favor. Luke recuou apenas o suficiente para tirar as próprias roupas, a camisa caindo no chão, seguida logo depois pelas calças. Depois. E então ele estava sobre ela novamente, nu, gloriosamente masculino. Cada músculos definidos, tensos, expressavam uma necessidade contida. Ele se posicionou entre as pernas dela, os olhos fixos nos dela. Se você quer que eu pare, diga agora. Lisa segurou o rosto dele entre as mãos, seus olhos, brilhando com lágrimas não derramadas e amor não declarado. Não pare, nunca pare. E então ele entrou devagar, deliciosamente devagar, preenchendo cada espaço vazio dentro dela, até que não houvesse mais separação entre onde ela terminava e ele começava. Lisa ofegou, suas unhas cravando-se em suas costas, e Luke gemeu, um som gutural, quebrado, perfeito. Eles se moveram juntos em um ritmo tão antigo quanto o tempo, mais exclusivo deles. Não era apenas sexo, era comunicação, era conexão. Eram duas almas se encontrando em meio ao caos e decidindo ficar. Lisa, ele sussurrou o nome dela como uma oração, a testa pressionada contra a dela, os olhos fechados em êxtase. Você é meu, seu, ela concordou, a voz embargada pela respiração acelerada. E você é minha. O ritmo aumentou. Seus corpos dançavam juntos, o suor se misturando, as respirações sincronizadas. As mãos dela percorreram as costas dele, sentindo cada músculo contraído, cada tremor. As dele.
Mãos agarraram seus quadris, puxando-a para mais perto, mais fundo, mais por completo. E quando o clímax os atingiu simultaneamente, como uma explosão de luz e calor, eles gritaram os nomes um do outro, olhando fixamente nos olhos um do outro. Ver almas nuas e cruas. Depois, deitar-se entre lençóis amarrotados e esfarrapados. Com a respiração ofegante, Luke puxou Lisa para seus braços, envolvendo-a completamente. Ele beijou a palma da mão dela, depois, dedos um por um, como se cada parte dela merecesse adoração. Você me pertence, Lisa, ele sussurrou na penumbra do quarto, e eu sou completamente seu. E enquanto ela adormecia em seus braços, finalmente em paz, finalmente inteira, Lisa sabia. Ela já havia sido quebrada uma vez, mas agora estava sendo reconstruída, pedaço por pedaço, beijo após beijo para ele, com ele, através dele. A luz do sol invadiu o quarto de Lisa, pela janela, sem cortinas grossas, desenhando padrões dourados nos lençóis brancos amarrotados. Luke acordou, primeiro, como sempre fazia, um hábito adquirido ao longo de anos, administrando empresas e tomando decisões antes do resto do mundo. Acordou, mas desta vez, pela primeira vez em anos, não sentiu vontade de se levantar, fora da cama. Lisa dormia aninhada contra o peito dele, sua respiração suave fazendo cócegas, sua pele, cabelos castanhos espalhados sobre o ombro como seda escura. Uma de suas mãos repousava sobre o coração dele, e Luke cobriu aquela mão com a sua, entrelaçando os dedos. Perfeito. Tudo parecia perfeito. Absurdamente perfeito. Ele havia construído um império, negociado com os homens mais poderosos do mundo, conquistado tudo que o dinheiro podia comprar. Mas ali, naquele apartamento modesto, segurando isto, com a mulher nos braços, Luke Montenegro finalmente entendeu o que significava a verdadeira riqueza. Lisa se mexeu, seus cílios. Ela tremulou as asas antes de abrir lentamente os olhos. Quando ela focou no rosto dele, então de perto, ela conseguia contar cada cílio escuro, e um sorriso lento e genuíno iluminou seu rosto. Bom dia, ela sussurrou, com a voz sonolenta e satisfeita. Bom dia, meu amor. A palavra escapou naturalmente, sem pensar, e ambos congelaram por um segundo. Ele se surpreendeu com ele mesmo. Ela, com o coração disparado, mas nenhum dos dois recuou. Em vez disso, Lisa se inclinou e o beijou. Suavemente, um beijo matinal lento e doce que não pedia nada além de presentes. Café? Ela ofereceu quando se separaram. Só se você me deixar fazer. Lisa deu uma risada, um som leve e musical, que Luke imediatamente decidiu que queria ouvir todos os dias pelo resto da vida. Você sabe cozinhar? Posso te surpreender. Ele piscou, saindo da cama com a graça de alguém completamente à vontade consigo mesmo, completamente nu, à luz do dia. 20 minutos depois, eles estavam sentados no pequeno balcão da cozinha, dividindo panquecas que Luke havia feito surpreendentemente bem, enquanto bebiam café forte demais e risadas de piadas ruins. Era algo caseiro, simples, e absolutamente revolucionário para ambos. Os dias que se seguiram foram uma revelação. Luke não imediatamente retornara à sua mansão vazia. Em vez disso, cancelou reuniões, delegou responsabilidades, algo que chocou a todos, seu assistente, e ficou. No pequeno apartamento de Lisa, em seu mundo, eles conversavam. Deus, como eles conversavam sobre tudo e nada. Luke contou a ela sobre sua infância solitária, como filho único de pais mais interessados em construindo fortunas em vez de famílias, sobre como ele aprendeu desde cedo que o controle era a única maneira de evitar a dor. Sobre o ele, construiu muros tão altos que nem ele mesmo conseguia escalá-los. Até você, ele confessou certa noite, deitada no sofá bege, enquanto a chuva batia suavemente na janela.
Você simplesmente irrompeu como se aquelas paredes nunca existiram. Lisa traçou padrões invisíveis em seu peito com o dedo. Talvez porque eu tivesse paredes também, e eu reconheci a sua. Ela contou a ele sobre seus sonhos de ser fotógrafa profissional, sonhos que David havia ridicularizado seus hobbies, considerando-os fofos. Sobre como ela perdeu partes de si mesma tentando se encaixar na versão dele. Procurava-se, sobre a dor da traição que ainda ardia, mas que começava a cicatrizar. Ele não te merecia, disse Luke com intensidade feroz, segurando o rosto dela entre as mãos. Nem por um segundo. Luke a levava para jantares discretos em restaurantes escondidos, onde ninguém os reconhecia. Lugares íntimos com a luz bruxuleante de velas e ao som de música suave, podiam se perder um no outro sem o peso de escadas curiosas. Ele descobri que ela detestava ostras, mas adorava sushi, e que ria alto quando ela estava tão feliz que mordia o lábio inferior quando estava nervosa. Ela descobriu que ele tinha uma coleção secreta de antiguidades, vines que ele tocava piano, não perfeitamente, mas com paixão, que ele tinha uma cicatriz no ombro esquerdo resultante de uma cirurgia após um acidente de carro aos 17 anos, que ele adorava café preto, mas fingia não gostar. Gostavam de tomar chá e participar de reuniões formais para parecerem mais sofisticados. Eles riam, meu Deus, como riam, de coisas bobas e profundas, piadas internas que só eles entendiam, o absurdo de como se conheceram, um erro que na verdade era o destino. Corrigindo seu curso. Certa manhã, Lisa acordou com o cheiro de rosas. Ela abriu. Ela olhou para ele e viu Luke parado ao lado da cama segurando um enorme buquê de rosas brancas, sua flor favorita, que ele descobriu através de uma fotografia na sala de estar. Só porque sim, disse ele com um sorriso tímido que não combinava com o bilionário poderoso, conhecido mundialmente. Lisa chorou, não de tristeza, mas de imensa gratidão por tê-la encontrado. Alguém que a viu, que realmente a viu. Ele apareceu no trabalho dela numa pequena galeria de arte. Galeria onde ela trabalhava como assistente, com café exatamente do jeito que ela gostava. Ele esperou no final de ela estava encostada no carro de luxo dele, completamente deslocada naquele bairro simples, mas sem se importar. Pensei que poderíamos jantar juntos, ele dizia, e ela sempre dizia que sim. Lisa, eu também o conhecia em seus momentos de vulnerabilidade, noites em que ele acordava suando, preso em pesadelos sobre fracasso e solidão. Ela o abraçou, sussurrando palavras suaves até que sua respiração se acalmou. E ele retribuiu o favor quando ela acordou chorando, ainda atormentada pela traição de David, lembrando-a de que ela não era definida pela dor que os outros causaram. Você é definida por como se mantém firme, ele dizia, beijando sua testa. E amo você, sua posição está mais forte do que nunca. Eles fizeram muito amor, às vezes com urgência, e desesperados, como se tentassem se fundir em uma única pessoa, outras vezes lentos e doce, explorando cada centímetro com reverência, e sempre, sempre terminava assim. Com os braços entrelaçados, sussurravam confissões na escuridão. Luke começou a abrir seu mundo para ela, não o mundo, do mundo dos negócios e do poder, mas era o seu mundo real. Desta vez, ele a levou para a mansão pela porta da frente, e ele mostrou a ela seu estúdio de música, o lugar para onde ia quando o peso do mundo ficava insuportável. Ninguém nunca viu isso, disse ele. Admitiu, seus dedos tocando nervosamente as teclas do piano. Só você, Lisa segurou. Sua mão. Obrigado por confiar em mim. Ele tocou para ela, uma melodia que ele compôs. Anos atrás, quando ele ainda acreditava que as canções podiam curar a solidão. E enquanto as notas preenchiam o ar, Lisa percebeu que ela estava se apaixonando. Não era a primeira vez.
Isso tinha acontecido na noite da tempestade, embora ela não conseguisse se lembrar do nome na época, mas de uma forma mais profunda, mais completa. E olhando para o seu perfil, iluminado pela luz suave do lustre, os olhos fechou os olhos enquanto tocava. Ela sabia que ele também estava. Eu te amo, disse ela quando a música terminou, o silêncio ainda vibrando no ar. Luke abriu os olhos lentamente, virando-se para encará-la. Por um instante ele não disse nada, e o medo começou a se insinuar em seu peito. Mas então ele sorriu, um sorriso enorme e genuíno que transformou completamente seu rosto. Eu também te amo, ele respondeu, com a voz cheia de admiração, como se estivesse dizendo aquilo pela primeira vez na vida. E talvez estivesse mesmo. Tanto. Isso me assusta. Eles se beijaram ali, cercados por instrumentos e partituras antigas, selando promessas que nem sequer existiam. Precisam ser ditas em voz alta, porque o verdadeiro amor não se resume a grandes gestos. É sobre aparecer, sobre o café da manhã, sobre conhecer os medos um do outro e escolher ficar mesmo assim, sobre construir algo real, tijolo por tijolo, beijo por beijo, dia após dia, e eles estavam construindo, juntos. 3 meses se passaram desde aquela noite no evento beneficente. 3 meses de descobertas, risos e experiências compartilhadas. Lágrimas e amor, crescendo como uma planta que finalmente encontrou solo fértil. Lisa e Luke eram inseparáveis, não em da maneira sufocante que a aprisionara com David, mas de uma forma leve e natural, como duas pessoas que simplesmente trabalham juntas. Juntos somos melhores. Numa sexta-feira à noite, quando o outono pintou Seattle, com tons de âmbar e bronze, Luke apareceu em o apartamento de Lisa, com um sorriso misterioso e uma única rosa branca na mão. Vista algo confortável, mas bonito, disse ele, beijando-lhe a testa. Tenho uma surpresa. Lisa olhou para ele desconfiada, mas também intrigada. Que tipo de surpresa? Se eu te contar, não será uma surpresa. Ele piscou, aquele sorriso travesso de menino que ela aprendera a amar. Você confia em mim? Sempre, ela respondeu. Respondeu sem hesitar. E era verdade. Depois de meses juntos, a confiança, a conexão entre eles era absoluta. 30 minutos depois, estavam no carro de Luke, não na limusine ostentosa, mas um sedã confortável e discreto, percorrendo as ruas iluminadas da cidade. Lisa reconheceu o caminho. Eles estavam indo para a mansão dele. Luke, ela começou, com o coração acelerado. Eu sei o que você está pensando. Ele a interrompeu gentilmente, segurando a mão dela sobre a alavanca de câmbio. Mas não é o que você imagina. Ou talvez... É sim, mas diferente, melhor. Eu prometo. Quando chegaram, a mansão tudo se transformou. Centenas de velas iluminavam o caminho, desde o portão até a porta da frente. Pétalas de rosas brancas formavam um tapete natural sobre o piso de pedra. Uma música suave tocava em algum lugar. Escondida uma melodia de piano que Lisa reconheceu imediatamente. Era a música que Luke havia tocado para ela, aquela música especial. Noite. Luke. Lágrimas já ardiam em seus olhos. O que é tudo isso? Ele saiu de o motorista deu a volta no carro e abriu a porta para ela, estendendo a mão como um cavalheiro de outro século. Eu quero, para te mostrar quem eu sou. Sem jogos, sem máscaras, só você. Sua voz tremia, ligeiramente, revelando um nervosismo escondido sob a aparência de confiança. Lisa ela colocou a mão na dele e deixou-se guiar. Entraram pela porta da frente, a mesma que ela havia atravessado. Naquela noite tempestuosa, tudo parecia diferente agora. O salão estava suavemente iluminado por velas flutuando em recipientes de vidro. Vasos, fotografias emolduradas haviam sido adicionadas às paredes. Fotografias dos dois em jantares, rindo à sua volta.
apartamento abraçado por um parque, momentos capturados em 3 meses de felicidade. Quando você fez isso? Perguntou Lisa, surpresa. Eu fotografo você desde o primeiro dia. Ele admite ter corando levemente. Não conseguia evitar. Queria capturar cada momento, para nunca esquecer o que era isso. Tipo, como é ser verdadeiramente feliz. O coração de Lisa explodiu. Ela o puxou. Me inclinei sobre o rosto dele e o beijei. Um beijo lento e profundo, cheio de gratidão e amor. Luke guiou-a pelas escadas, as mesmas que haviam subido meses atrás. Mas quando chegaram ao quarto, Lisa engasgou. O espaço havia sido completamente transformado. As cortinas estavam abertas, revelando a vista espetacular da iluminação. Cidade. Velas em cada esquina criavam um brilho dourado e bruxuleante. Pétalas de rosa cobria a enorme cama, e na mesa de cabeceira, uma fotografia dela emoldurada, dormindo naquele mesmo quarto naquela primeira manhã, a luz do sol criando uma auréola em seus cabelos. Tirei essa foto antes de você acordar. Naquela manhã, Luke confessou, com a voz embargada pela emoção. Pensei que nunca mais te veria, então guardei isso como uma lembrança. Daquele único momento em que me senti completa. Lisa não conseguiu conter as lágrimas. Elas jorraram. Ela se virou para encará-lo livremente. Você me faz sentir tão amada. Porque você é. Ele segurou o rosto dela entre as mãos, os polegares enxugando as lágrimas. Você é tudo, Lisa. Minha luz, minha âncora, meu lar. Eles se beijaram ali, no meio do quarto, transformado em um santuário, mãos explorando com familiaridade, mas também com reverência, porque desta vez foi diferente. Não havia mentiras nem máscaras, nada entre eles, mas amor puro e verdadeiro. Luke desabotoou lentamente o vestido dela, um vestido azul simples que ele havia comprado especialmente para esta noite. O tecido deslizou pelos seus ombros, caindo silenciosamente no chão. Lisa estava em lingerie de renda branca, delicada como pétalas, e Luke deu um passo para trás apenas para olhar. Você é uma obra de arte, sussurrou ele maravilhado. E eu sou o homem mais sortudo do universo. Ela sorriu em meio às lágrimas. Ela o ajudou a tirar as próprias roupas, a camisa, as calças, até que ele ficasse tão vulnerável quanto ela. Eles ficaram deitados juntos, na cama coberta de pétalas, as velas projetando sombras dançantes em seus corpos entrelaçados. Eu te amo, disse Luke. Disse com os olhos cinzentos fixos nos castanhos dela, com uma intensidade que lhe roubou o fôlego. Mais do que eu pensava que fosse. É possível amar qualquer pessoa. Eu te amo, respondeu Lisa, com a voz embargada pela emoção. Você me salvou. Você me mostrou o caminho. Que eu posso ser amada, amada de verdade. Eles fizeram amor naquela noite de uma forma que transcende o físico. Foi mais lento, mais profundo. Cada toque era uma promessa. Cada beijo era uma confissão. Cada suspiro era uma oração. Lucas explorou cada centímetro dela como se fosse a primeira vez, mas com o conhecimento íntimo de alguém que já havia memorizado cada curva, cada ponto sensível, cada som que ela fazia. Quando o prazer a consumia, e Lisa retribuía com igual devoção, tocando-o, beijando-o, amando-o com tudo o que tinha. Quando seus corpos finalmente se uniram, não foi apenas físico, era alma contra alma, coração contra coração, dois pedaços quebrados, que haviam encontrado uma maneira de se encaixar perfeitamente. Você é minha luz na escuridão, Luke sussurrou contra ela. Pele, seus lábios traçando um caminho pelo pescoço dela, pelos ombros, de volta aos lábios. Antes de você, eu apenas existia. Agora eu, viva. Lisa segurou o rosto dele, forçando-o a olhar em seus olhos enquanto se moviam juntos em uma antiga e perfeita ritmo. E você é minha cura. Você me mostrou que vale a pena arriscar, que vale a pena confiar, que vale a pena amar.
Eles alcançaram, atingiram o clímax juntos, não com gritos selvagens como da primeira vez, mas com gemidos baixos e interrompidos, gemidos, olhares fixos um no outro, enxergando além da superfície, vendo a alma nua, e naquele momento de completa entrega, na união, ambos sabiam que aquilo era para sempre. Depois, deitados entre lençóis perfumados e pétalas amassadas, Luke puxou Lisa para seus braços, aconchegando-a contra o peito como se ela sempre tivesse pertencido a ele. "Fique comigo", pediu ele suavemente, beijando o topo da cabeça dela. "Não apenas hoje, não apenas esta semana, mas para sempre. Mude-se para cá. Viva comigo. Construa uma vida comigo." Lisa recuou o suficiente para... Ela olhou nos olhos dele, percebendo a vulnerabilidade, o medo da rejeição, a frágil esperança. E sorriu, entre lágrimas. Sim, ela sussurrou 1000 vezes. Sim. E lá, naquela mansão que ela um dia... Entrando por engano, Lisa finalmente encontrou o que procurava por toda a vida. Lar. Não um lugar, mas uma pessoa. Luke Montenegro, o homem que a confundiu com outra pessoa, mas acabou encontrando nela exatamente quem ele sempre precisou. O amor deles nasceu de um erro, mas foi o erro mais certo que qualquer um deles já havia cometido. 6 meses se passaram, desde que Lisa aceitou o pedido de casamento de Luke. 6 meses de manhã, acordando nos braços um do outro. De jantares onde eles riram até a barriga doer. Das noites em que faziam amor como se fosse sempre a primeira e a última vez. A mansão, que antes parecia fria e vazia, agora estava viva, repleta de fotografias de Lisa nas paredes e suas plantas nos jardins. As janelas, seus livros espalhados pela biblioteca, sua risada ecoando pelos corredores. Luke transformaram um dos quartos em um estúdio de fotografia para ela, um presente surpresa que a fez chorar de gratidão. E Lisa, por sua vez, preenche a vida dele com pequenos gestos de amor, bilhetes escondidos em suas pastas, café da manhã na cama. Aos fins de semana, ouvia-se música no piano quando ele chegava em casa cansado do trabalho. Eles eram felizes, profundamente, completamente, quase, assustadoramente feliz. E então, numa manhã de primavera, quando as cerejeiras de Seattle desabrocharam em delicados tons de rosa, Luke acordou Lisa com beijos suaves no pescoço. "Acorde, meu amor", sussurrou contra a pele dela. "Tenho uma pergunta." Lisa abriu os olhos lentamente, sorrindo ao encontrar aqueles olhos cinzentos que tanto amava. "Que tipo de pergunta?" perguntou. 6 horas da manhã. Ele se afastou, sentando-se na cama, e pela primeira vez em meses, Lisa viu genuíno. O nervosismo estava estampado em seu rosto. Ele pegou algo da mesa de cabeceira, uma pequena caixa de veludo azul marinho. O coração de Lisa parou. "Lisa Morgan", começou Luke, com a voz tremendo um pouco. "Você entrou em minha vida, mudou da maneira mais inesperada possível. Um erro, um acidente, endereço errado numa noite tempestuosa, mas foi o erro mais certo que o universo já cometeu. As lágrimas já corriam pelo meu rosto, pelas suas bochechas. Você me ensinou o que significa amar de verdade, o que significa ser vulnerável, o que significa ter um lar que não é feito de paredes, mas de abraços. Você me fez querer ser melhor, não por obrigação, mas porque você me inspira todos os dias." Ele abriu o caixa, revelando um delicado anel de ouro branco com um diamante solitário, rodeado por pequenas pedras que brilhavam como estrelas capturadas. "Case comigo, Lisa. Deixe-me passar o resto da minha vida te amando, honrando você, fazendo você se sentir tão amada quanto você me faz sentir. Diga sim, por favor." Lisa nem conseguia falar. Ela apenas assentiu freneticamente, rindo e chorando ao mesmo tempo, enquanto Luke deslizava. Ela colocou o anel no dedo dela com as mãos tremendo de emoção. "Sim,
Ela finalmente conseguiu dizer, puxando-o para perto. Um beijo molhado de lágrimas e salgado de felicidade. Sim, sempre sim. Eles conseguiram. Casaram-se 3 meses depois, numa cerimônia íntima ao pôr do sol, no jardim da mansão. O mesmo jardim onde Lisa tinha, estacionados naquela noite tempestuosa, quase um ano atrás. Apenas 20 pessoas estavam presentes. Amigos próximos, Rachel como madrinha de honra, Luke como padrinho, assistente como padrinho. Lisa usava um vestido simples de renda branca, com os cabelos soltos em ondas naturais e uma coroa branca, flores. Luke estava impecável em um smoking cinza escuro, mas o que realmente o destacava era o seu sorriso, enorme, genuíno, radiante. Quando o oficiante pediu que trocassem votos, Luke segurou as mãos de Lisa, com os olhos brilhando de lágrimas. Lágrimas. Lisa, passei a maior parte da minha vida construindo muros, protegendo meu coração de qualquer coisa que pudesse me machucar, e então você entrou, literalmente atravessou meu porta e destruiu todas aquelas paredes, sem nem tentar. Você me ensinou isso. O amor não é controle, é entrega, é confiança, é escolher, todos os dias estar presente, ao lado de alguém, mesmo quando for difícil. Prometo te amar nos dias fáceis e nos impossíveis. Prometo te ver você, realmente te vejo todos os dias. Prometo ser o homem que você merece porque você, meu amor, você merece tudo. Não havia um olho seco entre os presentes. Lisa respirou fundo, a voz trêmula, mas firme. Luke, quando eu caminhei, naquela noite quando entrei na sua casa, eu estava arrasada. Pensei que nunca mais conseguiria confiar em ninguém, nunca mais conseguiria amar, de novo. Mas você me mostrou que eu não precisava ser perfeita para ser amada, que minhas cicatrizes não me definiam, que eu podia ser forte e vulnerável ao mesmo tempo. Você é minha luz, minha âncora, meu lar. E prometo te amar com tudo o que sou. Prometo estar sempre ao seu lado. Prometo te lembrar disso todos os dias. Hoje eu sei o quanto você é incrível, porque me salvou, Luke. E agora eu quero passar o resto da minha vida salvando você também. Quando o oficial finalmente disse, pode beijar a noiva, Luke puxou Lisa contra ele e a beijou como se fossem as únicas 2 pessoas no universo. Os convidados aplaudiram, mas eles nem sequer ouviram. Estavam perdidos um no outro. A lua de mel foi em Santorini. Casas brancas contra o azul impossível do mar Haiyan. Pôr do sol que pintava o céu de laranja e roxo. Noites estreladas onde faziam amor sob o luar. Mas quando voltaram para Seattle, para a mansão que agora, oficialmente, era o lar deles, a vida real começou. E foi ainda melhor do que qualquer lua de mel. Luke ainda a desejava, todos os dias. Não importava quantas vezes fizessem amor, e foram muitas. Ele sempre a olhava como se fosse a primeira vez. Tempo, com aquele brilho faminto em seus olhos cinzentos, com aquele sorriso lento e perigoso que fez seu estômago se contrair de expectativa. Uma manhã, 6 meses após o casamento, Lisa estava no BT. Ela estava na cozinha preparando café quando sentiu os braços dele a envolverem pela cintura por trás. Ele pressionou o corpo contra o dela. Ele se virou e ela imediatamente sentiu a ereção dele pressionada contra ela. Bom dia, senhora. Montenegro, murmurou ele, contra o pescoço dela, os lábios dele roçando sua pele sensível. Lisa sorriu, inclinando-se para trás, cabeça para lhe dar mais acesso. Alguém acordou. Inspirado, eu acordo assim, todos os dias por sua causa. Ele a virou em seus braços, os olhos escuros de desejo. Você estava dormindo de camisola, aquela camisola de seda azul, e eu pensei, como posso querer tanto alguém todos os dias? Talvez porque você seja insaciável, ela provocou, correndo atrás dela, passando os dedos pelos cabelos dele. Talvez porque você seja irresistível, disse ele, levantando-a e sentando-a no balcão da cozinha.
posicionando-se entre as pernas dela. E porque eu te amo. E porque cada dia com você é melhor do que o um antes. Fizeram amor ali mesmo, com urgência e paixão, o café esfriando, esquecido, enquanto se perdiam em um para o outro. Mais uma vez, como sempre, como seria para sempre, a vida deles se estabilizou em uma rotina feliz. Lisa abriu sua própria galeria de fotografia, um sonho que Luke apoiou financeiramente e emocionalmente. Suas exposições foram um sucesso, e ela finalmente se viu como a artista que sempre quis ser. Luke continuou administrando seu império, mas agora saía mais cedo porque estava em casa, onde Lisa o esperava. Isso era mais importante do que qualquer negócio. Eles brigavam às vezes. Claro que brigavam, mas isso sempre terminava em conversas honestas, pedidos de desculpas sinceros e reconciliações que geralmente envolviam muitos beijos e com pouca roupa. Nas noites frias, deitavam-se entrelaçados no sofá, assistindo a filmes antigos e comendo pipoca, rindo de piadas ruins. Nas manhãs de domingo, faziam amor lentamente, sem pressa, saboreando cada toque, cada suspiro. E sempre, sempre nós. Ele tocou, ele a tratava como se nunca a tivesse tocado antes, como se ela fosse nova, preciosa, única. Você nunca se cansa? Lisa perguntou certa noite, rindo após mais uma intensa sessão de amor. De você? Nunca. Ele beijou sua testa, depois seu nariz, depois seus lábios. Você é meu vício favorito, minha obsessão saudável, minha... Um motivo para acordar todos os dias. Brega, ela provocou, mas seus olhos brilhavam com felicidade. Só para você, ele sorriu, puxando-a para mais perto. Sempre só para você. 1 ano após o casamento, Lisa descobriu que estava grávida. Luke chorou. Chorou muito mesmo quando ela contou. Ele a tratava como uma porcelana preciosa durante os 9 meses seguintes, o que a irritava e encantava ao mesmo tempo. Quando sua filha nasceu, uma menina com olhos castanhos como os da mãe e cabelos escuros como os do pai, Luke a segurou nos braços, em seus braços, com tanta ternura que Lisa se apaixonou por ele novamente. Ela é perfeita, ele sussurrou, maravilhada, como sua mãe. E ali, naquele quarto de hospital, olhando para o homem que amava, segurando o fruto da sua vida. Com amor, Lisa percebeu que havia entrado na casa errada naquela noite tempestuosa, mas ela havia encontrado exatamente onde deveria estar. Ela havia encontrado o amor, ela havia encontrado a cura, ela havia encontrado um lar, e tudo porque um dia, sob uma chuva torrencial, ela bateu na porta errada e encontrou o homem certo. O desejo entre eles nunca diminuíram, o afeto nunca se desvaneceu, a paixão nunca esfriou, porque o verdadeiro amor não tinha a ver com perfeição, tinha a ver com escolher amar a mesma pessoa todos os dias. Era sobre construir, tijolo por tijolo, uma vida que valesse a pena ser vivida, e eles a construíram juntos, para sempre. Às vezes os erros mais belos da vida acontecem quando menos esperamos. Lisa entrou na casa errada, mas encontrou o amor certo. Luke esperava por alguém, mas recebeu quem realmente precisava. Eram 2 almas quebradas que se encontram no caos e escolheram uma a outra, dia após dia, reconstruindo-se juntos. Porque o amor verdadeiro não é perfeito, é real, é uma escolha. É olhar para alguém e dizer: você com todas as suas cicatrizes, é tudo o que eu preciso. E talvez a verdadeira magia não esteja em encontrar a pessoa certa, transformar erros em vitórias, tempestades em novos começos e solidão em um lar. Lisa e Luke provaram que às vezes o destino precisa de um empurrãozinho ou de um endereço errado para colocar as pessoas certas no mesmo lugar. Caminho. E você já parou para pensar que talvez seus erros também sejam guiando você para onde você sempre deveria estar? Se esta história tocou seu coração, inscreva-se no canal e deixe seu like.
Cada gesto seu nos motiva a continuar trazendo histórias que realmente emocionam as pessoas. Comente onde você está ouvindo esta história de Nome do Ouvinte e nos diga: você acredita em destino ou em coincidências? Torne-se membro para obter informações adicionais, acesso antecipado às próximas histórias. E se você achou que valeu a pena ouvir, clique também no botão de super agradecimento. Seu apoio faz toda a diferença e nos ajuda a continuar criando histórias que aquecem o coração.